Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10. Vamos supor que o cara tá me assistindo agora, tem R$1.000 pra investir. Tá. Vale a pena investir tão pouco assim? Vale. E no que investiria uma grana? Tão pouco? Pro meu seguidor, isso é fruto de um ano investindo. Não, eu até acho que é um bom dinheiro, mas tô pensando a ponto de investir. Sim, não vai mudar a vida de ninguém, né? É o que eu fico pensando. O que acontece é que o investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Tá. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre... Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco, que tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra. Invista uma parte do que você ganha. Se 10% que você pode, é 10%. É 5. É R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Você acha... O brasileiro caiu muito nessa coisa do joguinho, né, cara? Totalmente. Cara... Porra, demais. E tem como ganhar nisso? Não, realmente é um sem volta. Assim. O que mais tem é relato de gente que perdeu uma grana grande nessas coisas e Você tal. já falou do menino que pegou o dinheiro do vô e perdeu, acho que mais de 100 mil do vô, velho. Mas o vô também não ia demorar muito. O vô já tava dando tchau. Já tava nas últimas. Deixa ele não gastar no tigrinho. Deixa ele ser feliz. Deixa perdendo tudo. Cara, o que eu vou falar? E aqui eu sou incisivo também. Essas plataformas de jogo de azar, elas têm 3 pessoas. Primeiro é o dono da plataforma, que é bilionário. Você não sabe que você não tem como descobrir quem é. Nem sabe, Segundo é o influenciador que ganha milhões. E terceiro é o otário que perde dinheiro. Tá. Então, você é um dos 3, entendeu? Tipo falando assim... nisso, patrocínio de hoje, Blaze. Um abraço. Com a gente. Não tá com a gente. Jogo do Tigrinho é na Blaze, galera. Na hora que esse dia eu tava dando uma palestra lá em Franca, lá, e eu metendo pau na palestra, né? Daí depois chegou o pessoal, mano, o dono do estabelecimento aqui tem plataforma aqui em Franca, né? Vamos, fazer o quê? Eu sou pago pra palestrar de educação financeira, não pra defender bandido, né? Mas os caras também, os influenciadores também não pesquisam o que é, a oferta bate na boca, a quantidade é muita grana. De propostas dessas. Você já recebeu, né? Opa, Blaze, recebi de todos eles. Assim, né? Cara. E é alto, né? É alto. Eu fiz uma vez uma que eu não sabia o que era, mas foi um negócio... Que aí você falou e eu falei, puta, é verdade, né? Eu não pesquisei o que era isso direito. Mas foi uma e eu me arrependi na hora e nunca mais fiz. Que bom. Porque eu falei, isso aqui é estranho, né? Mas eu já tinha feito, foi uma cagada. Então eu entendo a lógica do cara que tá ali fazendo, não vê direito o que é. Mas tem uns caras que também são um avião, eles sabem exatamente do que se trata. Né? Sabe? E tem muitas dessas empresas que eles já falam que quanto mais a pessoa perder, mais eu ganho. Imagina eu, que eu tenho o maior canal de finanças pra pobre do Brasil. E pobre ama esse tipo de coisa. Imagina o tanto de empresa que já não chegou pra me oferecer alguma coisa. E é tudo casa de milhão, não é de 30 mil, 50 mil. É muito. Pô, é que qual foi a maior proposta que você recebeu? Tem uns números aqui que eu sei de outras pessoas, mas eu não vou citar nomes aqui, mas é absurdo. Mas que número? Não cita a pessoa, mas cita o número. Cara, ó, pra mim, 5 milhões por um ano. É um ano, é bastante. Mas é 5 milhões, velho. Você acha que o zóio não cresce, né? Liga pra nós, contato@rafinhabastos.com.br. Contato@rafinhabastos.com.br. Mas o meu nem é dos maiores. Eu já vi contratos de 30 milhões, de 200 milhões, de gente mais famosa do que eu, sabe?
E os caras têm muito dinheiro, porque é muito cara que perde dinheiro e enriquece essa galera. Não, e eu já vi também depois os caras vão pra internet se justificar da maneira mais escrota que tem. É dinheiro, é ganância. Eu vi aquele menino, como é que é o nome lá? Maia. Como é que é o Maia lá? Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Menino Maia. Tim Maia, o Tim Maia. Eu vi, é o Ed Mota, menino Maia é o Ed Mota. Falei, o cara tava lá explicando, só joga quem quer, não obriguei ninguém a jogar. Pô, aí é fácil, né, cara? Você tá numa postura de influenciador... Aí você fala, relevante, né? Aí você fala pro outro, não obriguei ninguém a jogar. Sim, você não obrigou, mas você tá divulgando um serviço que as pessoas, a princípio, imaginam que seja idôneo. Não é. Não, e sabe qual que é a treta? 2 frases, né, que eu falo muito no canal, né? A primeira é, quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada. Porque a gente baixa a guarda. Eu não aguento mais ser pobre. Eu tô trabalhando há 20 anos e aí continuo pobre. Aí vai lá o tigrinho. Vai lá o bagulho. Então o cara cresce o zóio nisso, né? Aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança. Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Tá. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Tá. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Né? Então, vai aos poucos. Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Isso. Vai chegar uma hora que, por exemplo, vamos arredondar para 1% ao mês. O certo é um pouco menos, 0,75, mas vamos lá. Você é muito realista, né, brother? Tem que ser, porque 0,75, já qualquer um que eu falo por aí já fala que é 1,5, 2%. Não. Vamos sendo realista 0,75. mesmo. E coisas reais mesmo. Fora taxa, tudo dá 0,75. Isso, por aí. Então, se você pegar ali, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode... Mano, nossa. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não, mas é outros 500. Com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões, que às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, já tá uma coisa realista. E aí um outro ponto. Pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos... Se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil que o pobre precisa investir para conseguir ter, né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então já é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Sim. Mas é mais ou menos essa ideia, né? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanime e fala, isso não é para mim, é para você. Se esforce para ganhar dinheiro com o seu trabalho e a sua inteligência, e não com a sua sorte. E esse é um ponto que é total mentalidade. Você tem que mudar a chave e entender que vai ser um processo. Vou dar um exemplo eu. Tá. Eu sempre fui pobre.
Agora eu tô rico, por causa do meu canal. Mudou minha vida totalmente. Mas sempre ganhava pouco, comecei como office boy, trabalhei por 11 anos numa escola que eu ganhava menos de R$2.000, depois subiu pra 3. Cara, eu consegui juntar 100 mil até os 33 anos. Mesmo sendo um assalariado CLT que ganha pouco e leva marmita todo dia. Foi 100 mil e eu não manjava de investimento. Se eu manjasse, poderia ter sido 400. Olha. Entende? Só que quem tá disposto a fazer isso? É melhor eu tentar a sorte no tigrinho. Porque 400 pode pingar amanhã na tua conta. E não pinga, né? E o cara vai perdendo dinheiro. Então, esse é um problema que tá muito em alta e por mais que as pessoas vejam, pô, toda hora sai na TV, sai na Record, na Globo, os caras continuam fazendo. Então, pra mim, assim, se o cara não é educador financeiro, mas faz, se quiser faz. Eu não faria, independente de ser educador. Mas agora, um educador financeiro que se alia com alguma coisa dessa de jogo de sorte, pra mim o cara é um imprestável. Isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço, a gente se vê no próximo, valeu! Valeu, pessoal!